Vamos pensar comigo a questão da conspiração em relação a seres trevosos que existem nos bastidores da humanidade, atrapalhando o progresso da humanidade? À luz do hermetismo ou à luz do livro do Kybalion, todas as coisas, não importa quais sejam elas, todas elas são meias verdades. Como nós poderíamos entender o que é meia verdade? Digamos que exista um fator histórico acontecendo. Esse fator histórico, ele se encontra no meio. Ao redor desse fator histórico existem vários olhares. Cada olhar desse tem uma perspectiva. No entanto, tem uma ideia em relação ao fenômeno. O que seria meia-verdade nessa questão? A meia-verdade é a versão de cada pessoa que está olhando o fenômeno. Cada pessoa vai dizer um pouco do fator que acontece no centro, só que não na totalidade em si. Elas vão dizer um pouco daquilo que acontece segundo as suas perspectivas, segundo as suas experiências e segundo as suas crenças em relação àquilo que vê. A verdade como todo é o fato em si. A verdade como perspectiva é o fragmento do fato em si, contado na versão das pessoas e da experiência e da sensação e dos traumas das pessoas que observam os fatos. Entendeu? No entanto, eu posso perceber que a verdade nua e crua dificilmente nós iremos perceber. E toda vez que nós falamos um pouco do fenômeno que nós experimentamos, nós simplesmente estamos fragmentando, ou seja, não deixa de ser a verdade, mas é uma meia-verdade, porque ela depende do nosso ponto de vista e da nossa experiência. Entendido isso, o que eu poderia dizer para vocês que a maioria das pessoas que estão observando os fenômenos em si, elas estão nos dizendo a versão paranoica em relação ao fenômeno. A maioria das pessoas que observam o fenômeno ou a verdade, elas vão contar para a gente a nossa verdade baseado numa versão mais paranoica do que inteligente. E como nós podemos entender isso? Vamos usar o exemplo aqui da galinha e do ser humano. Nós sabemos que a nossa raça, por ter uma consciência mais expandida, ou seja, para a gente enxergar um pouco mais longe, isso faz da gente estarmos no topo da cadeia alimentar. Por isso eu posso dizer para vocês, imagina que você tem um galinheiro, você mora num sítio. Você recebe alguns visitantes. E, de repente, você fala, acho que eu vou fazer um ensopado de galinha para os visitantes. Você vai até o galinheiro, você escolhe a galinha mais gorda, mata ela, coloca na sua panela, todos se alimentam, correto? O fato de você fazer isso faz-se de você ser um ser genuinamente mau ou você só faz parte do topo da cadeia alimentar? O que você pensa sobre isso? Agora, imagina a versão desse fenômeno sendo contada pelas galinhas no galinheiro. O que elas vão pensar de você? Olha, existe um ser gigante e esse ser é maldoso em essência. Porque toda vez que ele vem no galinheiro, ele estrangula uma de nós. Esse ser, ele é maldoso, ele se alimenta de nós. Não seria essa a versão das galinhas em relação a você? É uma versão completamente diferente de você. Mas ela, de certa forma, não deixou de dizer uma verdade em relação ao fenômeno. Concorda? Mas é uma verdade sob outra perspectiva. Uma perspectiva um pouco menos consciente em relação à realidade. Entende? Mas você pouco se lixa para isso. Você não quer muito saber a versão da galinha, mesmo sabendo hoje que todos os seres, de certa forma, gozam de certa consciência dentro dos seus espectros. E nós só estamos no topo porque a nossa consciência, talvez em relação ao espectro, seja mais expandida. Entende? Mas nem por isso eu não posso dizer que as pessoas que fazem ensopado de galinha, elas são seres maldosas em essência, somente maldosas. Elas só fazem isso, talvez, por ainda não ter uma consciência
talvez mais expandido em relação à realidade, ou simplesmente por fazer parte do topo da cadeia alimentar. Mas são versões diferentes. Aí é que entra a questão dos seres trevosos. Se existe um ser que habita em outras dimensões da realidade e que eles se alimentam de energias do medo do ser humano, por que é que necessariamente eles devem ser mal só porque eles se alimentam da energia do medo que a humanidade produz? Será que, em essência, eles são genuinamente maldosos só porque eles fazem isso? Ou será que essa é a versão contada pela nossa perspectiva? E por eles se alimentar de energias negativas do ser humano e por isso produzir o medo para que o ser humano viva com medo e produza mais e mais dessa energia para servir de alimentos, se eles fazem isso, eles são seres à parte da criação de Deus e com isso eles são seres inimigos de Deus e são seres sempre trevosos? Ou será que eles, por ter uma consciência talvez cósmica mais expandida em relação a nós, por que eles não podem simplesmente estar fazendo parte do topo da cadeia alimentar? Ou seja, eles estão acima de nós no topo da cadeia alimentar. E por eles estar acima do topo da cadeia alimentar, isso faz deles ser seres genuinamente maus? Ou é simplesmente a versão contada por nós em relação a isso? Então você percebe que, no mesmo passo que a gente não respeita tanto o livre-arbítrio da galinha e pouco se lixa para a versão dela, será que esses seres que estão em outras dimensões, eles também não agem desta mesma forma? E nem sempre a gente pode dizer por eles agirem dessa forma que eles são seres maldosos e estão até mesmo a parte de Deus, ou seja, são inimigos de Deus porque atazanam a vida do ser humano. Porque a galinha poderia dizer que nós somos inimigos de Deus porque atazanamos a vida delas. Concorda? Então, baseado nessa ideia, por que necessariamente nós acreditamos que seres que estão acima da gente, eles são genuinamente maldosos? Você percebe que, no fundo, eles não são genuinamente maldosos, eles só fazem parte de uma cadeia cósmica. E, no entanto, todos nós, poderíamos assim dizer, já que estamos trabalhando com essa ideia de seres trevosos, poderíamos assim dizer que todos nós somos farinhas de um mesmo saco, ou seja, somos frutos de um mesmo ser. E que esse ser que está por trás de todas as coisas, ele não vai subjugar as coisas como nós subjugamos. E que sim, ao mesmo que ele permite que nós façamos com as galinhas, por que não ele não pode permitir que os seres que estão acima de nós não façam isso conosco também? Então você vê que é uma roda de samsara. Muitas vezes tudo aquilo que a gente sofre, que a gente não sabe explicar, tem a ver com aquilo que a gente gera também no mundo e não se atenta para isso. Eu costumo dizer que a gente nunca é atento pelos nossos atos maldosos, né? Da questão de não respeitar o meio ambiente, da questão de sair matando um monte de bicho, inseto por aí sem a mínima, simplesmente porque você tem medo, porque você não conhece. Aquilo te apresenta uma ameaça e você vai lá, pisa em cima, dá chinelada. A gente não percebe esses atos. Acha que isso é comum, faz parte da natureza. Só que quando alguém quer dar uma chinelada na gente, a gente acha que esse ser é teu inimigo, ele é genuinamente maldoso e que, no entanto, também é inimigo de Deus, ele é a parte da criação. Não é assim? Então você percebe que a gente nunca tem consciência dos nossos atos maldosos, mas a gente tem consciência dos atos maldosos das outras pessoas ou de outros seres quando eles cometem esses atos conosco. E você vê que é uma roda de samsara, que é uma lei da atração aqui. E é por isso que nesse sentido eu falo que se a nossa raça sofre, a gente deveria se atentar que será que nós não sofremos porque nós também criamos sofrimento, geramos sofrimento para outros seres? E será que nós só não fazemos parte dessa cadeia cósmica alimentar, onde que basicamente um se alimenta do outro, onde que seres espirituais que a gente julga seres das trevas, eles simplesmente se alimentam dessas energias? Só isso. E que isso não faz deles ser seres genuinamente maldosos. Para concluir, a maldade e a bondade, ela está dentro de cada um de nós. E que quanto mais você é consciente disso, mais você opta por
boas atitudes, entende? E os seres que estão acima da gente, também, a maldade e a bondade estão dentro deles, porque tudo está dentro de nós, não existe nada fora de nós. E a gente, cada vez mais que a gente expande a nossa consciência, mais a gente vai entendendo o processo. Uma consciência primitiva vai ter um entendimento completamente paranoico em relação àquilo que ela observa. Uma consciência expandida terá uma outra visão em relação àquilo que ela observa. Ainda assim, tudo é meia-verdade. Só que existe sim as meias-verdades que são contadas sobre uma perspectiva talvez mais inteligente ou mais expansiva, e a verdade que é contada sobre uma perspectiva completamente paranoica. E aí, aqui no fundo, existe essa salada de confusão em relação à história em si, aos fenômenos, aos fatos que acontecem. Você vê que quando você liga a internet, uma história ela é contada, né, por várias fontes, por várias versões e versões que se contrastam uma com as outras e que você fica perdido. Mas é bom que você saiba que todas essas pessoas que estão contando as suas versões em relação à história, elas não estão contando a verdade sobre a história, mas sim sobre a perspectiva delas mesmas, e essas perspectivas carecem muito de como essas pessoas percebem a realidade. Se essas pessoas têm uma percepção de realidade completamente primitiva e paranoica, como é que elas vão contar para vocês? Então, essa ideia que eu quis trazer é para você pensar em relação a esses seres trevosos e até que ponto eles são realmente trevosos ou até que ponto nós só estamos contando a nossa versão. É aquela ideia, se a gente só ouve a versão da Chapeuzinho Vermelho, não tem como o lobo mau, né, sempre ser mau, ele sempre vai ser mau. Mas tenta olhar por outras perspectivas para a gente ver se simplesmente também nós não estamos sofrendo as consequências kármicas pelas coisas que nós, né, geramos no mundo. Enfim, essa era a ideia para você pensar, e eu acho que isso é importante porque quando você pensa em relação a esses seres trevosos que estão o tempo todo enchendo o saco do ser humano, atrapalhando o progresso, quando você pensa de forma diferente, isso faz também com que você quebre um pouco essa sua paranoia, esse seu medo do escuro, esse seu medo, né, de ser atentado por esses seres aí, né? Enfim, e eu acho que quanto mais você pensa em relação a isso, mais você abranda o seu medo, entendeu? E quanto menos medo você tem, uma que você vai produzir menos alimento para esses seres, e outra que você vai perceber a realidade sob outra perspectiva, porque o medo, além dele trazer uma perspectiva completamente paranoica, ele ainda tem a tendência de obscurecer a nossa visão em relação àquilo que a gente enxerga. Então é importante a gente pensar de formas diferentes, perspectiva diferente em relação às nossas próprias paranoias. Enfim, paro por aqui, espero que de alguma forma esse vídeo seja útil para você. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, que isso é importante, se inscreva em nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e eu aguardo você aí num próximo vídeo como esse, numa viagem como essa. Abraço, felicidades e até mais.